Olá, pessoas. Certo dia um amigo meu me falou a respeito de um livro chamado O Livro dos Santos de Rogério de Campos, que foi publicado pela editora Veneta. Eu comprei o livro e terminei de ler ele em um dia. Mas um livro sobre a vida dos santos, Abal? Sim, galera, tem tanta coisa curiosa e engraçada que eu não conseguia parar de ler. Então todo esse episódio tem por base este livro. Nele tem muito mais histórias e vale a pena comprar se você conseguir encontrar. As coisas andam tão sérias que, gente, eu precisei dar um tempo e fazer esse RT um pouquinho mais leve. Vejam só, eu não quero tirar sarro da fé de ninguém, até porque eu tenho a minha, mas apenas desejo compartilhar algumas coisas desse livro que eu achei bem interessantes. Tomara que vocês também achem. Lembrem de, se puder, pagar o dízimo para o Vira-Casacas. Não precisa ser 10% do seu salário. R$5 lá no apoia.se/viracasacas ou na orelo.cc já ajuda bastante. E claro, compartilhe, comente, manda pro tio, pra tia, pra avó, pra todo mundo os episódios do Vira. Vamos lá. São Cristóvão e seu cajado miraculoso. O nome de São Cristóvão, antes de virar Cristóvão, era réprobo, que significa mau, perverso, falso, de má qualidade. Não se sabe por que seus pais o batizaram assim. O que se sabe com certeza é que ele media quase 8 metros, mais exatamente 7,92 metros. E era muito forte, muito bravo e muito arrogante. Tão arrogante que decidiu não trabalhar para ninguém a não ser o monarca mais poderoso do mundo. Em Canaã, encontrou um rei que tinha um exército gigantesco e um castelo também gigantesco. Mas, depois de algum tempo, notou que tal rei tremia e fazia o sinal da cruz cada vez que ouvia falar no diabo. Réprobo perguntou o motivo do gesto e o monarca respondeu: "Faço o sinal da cruz porque tenho medo de que ele me faça mal." Réprobo então chegou à conclusão de que o diabo era muito mais poderoso que aquele rei. Despediu-se dele e foi procurar o capeta para se oferecer como escravo. No deserto encontrou um exército ainda maior que o do seu antigo patrão, comandado por um capitão de rosto feroz, selvagem. Esse capitão se aproximou de Réprobo e perguntou-lhe o que fazia ali. Réprobo disse: "Procuro o diabo para ser meu senhor." E o capitão disse: "Eu sou aquele a quem procura." Réprobo ficou bem contente e prometeu servi-lo para sempre. Mas, logo na sequência, quando cavalgavam juntos, o diabo viu uma cruz à sua frente e se desviou do caminho. Réprobo perguntou a razão daquilo e teve essa resposta: "Porque, desde que Cristo foi pregado em uma cruz, fico assustado cada vez que vejo uma." Réprobo então chegou à conclusão de que, se Cristo botava medo no diabo, era então o rei mais poderoso, e partiu para se oferecer a Cristo como escravo. Andou muito até encontrar um eremita que o batizou e disse: "Cristo Rei exige sua total submissão. Você terá que jejuar muitas vezes." "Ah, isso de jejuar não é para mim. Não há outra opção." "Será preciso que você dedique todo o tempo às orações." "Mas rezar não é meu forte. Não entendo muito de orações." Então o paciente eremita perguntou: "Está vendo aquele rio?" "Sim." "É um rio profundo. Muita gente morre tentando atravessá-lo. Você é um gigante. Se passar a morar à beira do rio e atravessar as pessoas, Cristo gostará e talvez até apareça para você. Ah, isso eu posso fazer." E lá foi Réprobo montar sua casa à beira do rio e viver a vida levando as pessoas de uma margem para outra. Para ajudar nas travessias, arrumou um bastão gigante que lhe servia como apoio. Até que um dia apareceu um menino que pediu a Réprobo para levá-lo do outro lado do rio. O gigante pegou o menino, o pôs no ombro e começou a travessia.
Mas à medida que avançava, o menino pesava mais e mais, até chegar a um ponto que Réprobo começou a temer que não aguentaria e que ambos se afogariam. Finalmente chegou ao outro lado, e qual não foi sua surpresa ao ver que o menino era na verdade Jesus Cristo, que lhe abençoou o bastão. Foi quando Réprobo passou a se chamar Cristóvão, aquele que carrega Cristo. Cheio de felicidade por ser escravo de Cristo, resolveu também ser um pregador. Foi para Samos, cidade da Lícia, mas ao chegar lá percebeu que não sabia a língua falada no local. Como tinha muita pressa e nenhum talento para o estudo, pediu a Deus que lhe desse compreensão da fala do lugar, e o Senhor atendeu o seu pedido. O gigante, no entanto, não precisou falar muito. Bastou chegar à praça da cidade e mostrar seu bastão abençoado para que 8.000 homens se convertessem no mesmo momento. Mas o rei do lugar era pagão e não gostou nada daquele sujeito convertendo seus súditos. Mandou um grupo de 200 soldados prenderem São Cristóvão. Quando os soldados viram o gigante, converteram-se na hora ao cristianismo. O rei mandou então mais soldados, e estes também se converteram. São Cristóvão resolveu ir ver o tal rei. Este, diante do santo, propôs que fizessem as pazes. Bastava que Cristóvão queimasse em sacrifício alguma coisa, uma coisinha qualquer, umas sementes ou incenso para os deuses pagãos. O santo não aceitou a proposta. O rei então o aprisionou, mas mandou até o prisioneiro 2 belas mulheres, chamadas Niceia e Aquilínia, com a missão de fazê-lo pecar. As 2 foram até a cela, se esfregaram no santo, o perseguiram com carinhos, até que ele se levantou furioso. Então elas gritaram: "Piedade, santo, piedade, nós vamos crer no seu Deus." O rei ficou irado e mandou matar as 2, e mandou açoitar, flechar, queimar e decapitar o santo. Mas, no mesmo dia em que São Cristóvão foi morto, o rei se converteu ao cristianismo e decretou que todo aquele que blasfemasse contra Deus ou falasse mal do santo seria executado. São Cristóvão, além de ser padroeiro dos caminhoneiros e motoristas em geral, olha também pelos solteiros. E é aquele a quem se deve rezar no caso de dor de dentes. São Teodoro sabe. São Teodoro acabara de se tornar abade em um mosteiro na Galácia, quando decidiu que o velho cálice usado para distribuir as hóstias por ali não era mais adequado e ordenou que se comprasse um novo, de prata, em Constantinopla. Os monges trouxeram um que tinha até o selo imperial atestando que era feito de pura prata. Mas Teodoro, depois de olhar e cheirar o cálice, mandou devolver para o artesão que o fabricara. O artesão acabou confessando que, de fato, tratava-se de um objeto profanado. Havia sido feito com a prata do penico de uma prostituta. São Cesni e os cachorros loucos. Deus decidiu que São Cesni seria padroeiro das jovens moças solteiras. O santo protestou, alegando que iria passar a eternidade importunado com pedidos de roupas finas ou de maridos. Disse que preferia ser patrono dos cachorros loucos. O Senhor foi piedoso e atendeu ao seu pedido. São Cesni é o padroeiro dos cachorros loucos. São Pedro afunda. Graças à sua fé, São Pedro podia andar sobre as águas. Mas, por causa das dúvidas que ainda existiam em seu coração, ele afundou em todas as tentativas. São Paulo e Pátroclo. Pátroclo era um jovem escravo por quem o cruel imperador Nero tinha muito afeto. Certo dia o rapaz subiu numa janela para ouvir a pregação de São Paulo, cochilou, caiu e morreu. Nero ficou muito triste, desconsolado, e mandou encontrarem outro jovem escravo que o substituísse.
Paulo soube do acontecido, foi ao cadáver de Pátroclo, ressuscitou e mandou que voltasse para Nero. Este ainda chorava quando Pátroclo entrou no palácio. Nero levou um susto. Quem é você? Sou Pátroclo, não me reconhece? Mas você está vivo? Sim, imperador, estou novamente vivo. E quem fez você viver? Foi Jesus, rei de todos os séculos. Está dizendo que ele é mais rei do que eu? Nero mandou executar o rapaz. Santa Brígida e o banho. A tradição atribui diversos milagres à irlandesa Santa Brígida, mas o que se sabe ao certo é que a água em que ela tomava banho transformava-se em cerveja, e que ela ensinou uma raposa a dançar. Santa Clara e a televisão. Santa Clara estava muito doente, de cama, e não pôde ir à missa na noite de Natal do ano de 1252. Ficou ali sozinha e triste. Mas Deus teve piedade e fez com que toda a missa aparecesse a ela em uma visão, projetada na parede do quarto. Por isso, no dia 14 de fevereiro de 1958, o Papa Pio XII fez dela a padroeira da televisão. Santo Antônio de Lisboa salva o Rio de Janeiro. Santo Antônio de Lisboa era tão bom na pregação que os peixes costumavam pôr a cara para fora da água e se organizar em filas para ouvi-lo. Por isso, quando morreu, os católicos lhe arrancaram a língua e a mantêm preservada até hoje na Basílica de Santo Antônio, em Pádua. Em 1710, uma estátua de Santo Antônio de Lisboa protegeu a cidade do Rio de Janeiro contra um ataque de corsários franceses. Por isso, o governador Francisco de Castro Moraes a nomeou capitão de infantaria com direito a soldo pago ao convento de Santo Antônio. A estátua foi promovida a sargento-mor em 1810 por Dom João VI, que, impressionado com a disciplina, coragem e impassibilidade da estátua, promoveu-a novamente em 1813 a tenente-coronel. O governo brasileiro continuou a pagar o soldo da estátua até 1910. Santo Antônio de Lisboa é aquele a quem se recorre para conseguir casamentos e é também padroeiro dos burros. Santo Onofre a Bela. Santo Onofre, antes de ser santo, era uma moça muito bonita no Egito do século IV. Alguns dizem que era muito virtuosa, enquanto outros afirmam que, ao contrário, era bem dissoluta. Seja como for, todos concordam que era uma mulher muito bonita que um dia cansou-se do assédio masculino e pediu a Deus que a livrasse daquela incômoda beleza. Deus atendeu aos pedidos de Santo Onofre e fez com que ficasse feia e barbada. Santo Onofre tornou-se então uma eremita. Andava nua, coberta apenas pelos longos cabelos e pela longa barba. Diversos retratos antigos a mostram usando uma pioneira minissaia balonê feita de folhas. Mas na Igreja da Serpente, na Capadócia, Santo Onofre aparece nua. Não podemos ver seu sexo por causa de uma grande folha rosada de palmeira, mas podemos ver suas mãos delicadas e seus seios arredondados. O nome Onofre viria do egípcio Uen-Nefer, aquele que está sempre feliz e satisfeito. Santa Cândida e os Três Seios. Santa Cândida tinha 3 seios, em homenagem à Santíssima Trindade. Santa Vilgefortes. Santa Vilgefortes era filha de um rei pagão de Portugal no século VIII. Seu pai resolveu casá-la com um outro rei pagão, sem saber que a filha havia se convertido ao cristianismo e oferecido sua virgindade ao Senhor.
Vilgefortes, desesperada para manter seu voto de castidade, pediu a Deus que a livrasse do casamento e ele a satisfez. Na véspera do matrimônio, fez com que nascesse nela uma grande barba. O noivo desistiu do casamento, mas o pai de Vilgefortes ficou tão furioso que mandou crucificá-la. Antes de morrer, Vilgefortes deu um de seus sapatos de ouro a um tocador de rabeca. Por isso, em algumas das imagens da santa, ela aparece com um pé descalço sobre uma rabeca. Ela é tradicionalmente uma das santas às quais as católicas recorrem para se livrar de maridos cruéis. Na Inglaterra, por exemplo, era costume as católicas deixarem sacos de aveia para Vilgefortes, com o intuito de inspirar os cavalos a carregarem seus maridos para o diabo. Na Itália, ela é conhecida como Santa Liberata e na Espanha como Santa Librada. São Jorge e a cavalgada. Riding St. George é uma antiga expressão inglesa para a modalidade de relação sexual na qual a mulher fica montada sobre o homem. Como explica o capitão Francis Grose em seu Dicionário da Língua Vulgar de 1811, a mulher no controle do encontro amoroso, ou seja, o dragão sobre São Jorge. O capitão também nos conta que esse tipo de posição é considerado um bom meio para se gerar um filho bispo. Santo Adriano e Santa Natália. Em meio à perseguição ao cristianismo promovida pelo imperador Diocleciano, o oficial Adriano, que nem era batizado, resolveu repentinamente se declarar cristão. Foi preso e condenado à morte. Quando soube disso, sua mulher, Natália, ficou muito feliz. Foi até a prisão e incentivou o marido a se manter firme em sua fé, aceitar o martírio e se afastar dos amigos e parentes que tentavam demovê-lo de sua decisão. Passados alguns dias, Adriano, por ter sido um cidadão romano de respeito e por subornar os guardas, conseguiu autorização para visitar a mulher. Só que, quando viu chegar em casa, Natália chorou, amarga e desesperadamente. Quem o libertou? Por que você começou algo que não consegue terminar? Eu estava mesmo admirada que um ímpio como você tivesse se oferecido a Deus. Ai, como estou infeliz! O que farei agora? Durante poucos dias fui a mulher de um mártir, agora sou a mulher de um traidor. Fui feliz por instantes, mas serei desonrada por séculos. Adriano tentou explicar que continuava condenado e que iria, sim, ser executado, mas Natália não acreditou. Saia daqui! Judas! Miserável! Vá embora ou me matarei! Só depois de muito insistir, Adriano conseguiu acalmar a mulher, que, ao compreender a situação, ficou feliz novamente. Natália fez questão de assistir às sessões de tortura do marido. Quando começaram, ela correu alegremente para anunciar a todos: começou o martírio do meu marido. E nunca deixou de incentivar Adriano. Sofrerá um pouco agora, mas logo estará com os anjos. Você é um bem-aventurado. Quando os torturadores vieram com os machados para cortar o prisioneiro em pedaços, Natália pediu que Adriano fosse o primeiro. E quando cortaram os pés do marido, ela pediu que também cortassem as mãos. Uma dessas mãos, Natália pegou e escondeu entre os seios. Conta-se que a guardou para sempre na cabeceira da cama. Santo Adriano tornou-se o padroeiro dos negociantes de armas e dos açougueiros. Natália também foi canonizada e tornou-se um símbolo da esposa que apoia o marido. Em seus retratos, aparece sempre carregando a mão do falecido. Santa Olga, a rainha cristã. Santa Olga foi a primeira rainha cristã da Rússia. Era casada com Igor, príncipe de Kiev e rei da Ucrânia. Quando os drevlianos, um dos povos de camponeses pagãos que formavam o país, revoltaram-se contra os impostos,
Igor foi com o seu exército até sua capital explicar como a coisa funcionava. Bastou os rebeldes verem o tamanho do exército de Igor para desistirem da revolta e aceitarem pagar tudo o que o príncipe pediu. Igor ficou tão satisfeito com o resultado da incursão que, no meio do caminho de volta a Kiev, chegou à conclusão de que os drevlianos, na verdade, deveriam ter pagado ainda mais como um castigo. Mandou que o exército seguisse com o dinheiro arrecadado para Kiev e retornou para cobrar a taxa extra. Porém, sem a companhia de seu exército, Igor não era tão convincente em seus argumentos. Foi preso, executado e seu corpo jogado em uma vala. Os drevlianos, entusiasmados com a vitória, começaram a sonhar mais alto. Se o príncipe mau, seu líder, casasse com a viúva Olga, seria o rei da Ucrânia e todos ficariam felizes para sempre. Providenciaram rapidamente um grande e pomposo túmulo para Igor e enviaram uma comitiva a Kiev para dar as duas notícias a Olga. A primeira, triste, é que ela tornara-se viúva. Mas a segunda era muito boa, já havia um noivo para ela. Como o príncipe mau era o mesmo homem que ordenara a execução de seu recém-falecido marido, podia-se dizer que já era quase alguém da família. Olga tratou a comitiva com toda a cordialidade. Lamentou a morte do marido, mas expressou sua gratidão por Mal aceitá-la como esposa. Pediu que a comitiva voltasse ao castelo no dia seguinte, para que todos juntos anunciassem as boas novas ao povo de Kiev. Os drevlianos relaxaram e já comemoravam a facilidade com que haviam cumprido sua missão. No dia seguinte, quando caminhavam para a entrada do castelo, caíram em um grande fosso que Olga mandara construir durante a noite. Olga sorriu e mandou tampar o buraco, enterrando vivos os drevlianos. Antes que Mal soubesse do ocorrido com a sua comitiva, recebeu um emissário de Olga com a notícia de que ela gostaria sim de se casar com ele, mas que antes gostaria de visitar o túmulo do falecido Igor. E para isso, pedia que Mal enviasse a ela uma tropa com seus melhores guerreiros para que a escoltassem até o local. Mal imediatamente fez o que Olga pedia. Quando a tropa entrou em Kiev, foi recebida com a mesma gentileza que a comitiva anterior. Olga ofereceu a eles um banho de sauna para que descansassem da longa viagem. Quando os drevlianos entraram na casa de banhos, os soldados da rainha fecharam as portas e atearam fogo ao local. Assim morreram esses outros enviados de Mal. Olga mandou reunir o exército e partiu para a guerra contra os drevlianos. No entanto, passaram-se meses e as muralhas da cidade principal, feitas de grandes toras de madeira, resistiam a todos os ataques. E pareciam ainda serem capazes de resistir a muito mais. A população lá dentro sofria com o cansaço e a falta de alimentos, mas não desistia. Finalmente, Olga anunciou que iria desfazer o cerco. Perdoava os drevlianos e propôs que se reunissem no túmulo de Igor para sacramentar a paz. Parte da população da cidade acreditou na rainha e foi até o morro onde estava a tal sepultura, onde foi massacrada pelo exército de Olga. Conta-se que 5.000 pessoas teriam sido mortas naquele momento. A cidade voltou a se fechar, e as semanas se passaram até que Olga, mais uma vez, disse que não só perdoava os rebeldes, como os isentava dos impostos. Bastava apenas que cada família lhe desse 3 pombos correios, como um símbolo da paz. Ainda que desconfiassem de tudo que Olga dissesse, os drevlianos estavam muito cansados da guerra. Como a nova proposta da rainha não implicava a rendição e nem mesmo a abertura das muralhas, enviaram a ela os pombos pedidos. Acontece que os pombos não eram apenas símbolos da paz, mas pombos correios, treinados para sempre voltar à casa de seus donos. Olga ordenou que se usassem os tecidos das roupas dos mortos sobre o túmulo de Igor para fazer pequenas tochas que foram amarradas nos pés dos pombos. Eles então voltaram à cidade, incendiando tudo.
não sobrou homem, mulher, velho, criança, bicho ou qualquer construção. O lugar se tornou um monte de cinzas. Por isso a tradição diz que o Senhor escolheu Olga para cumprir o castigo ardente. Santa Olga é uma heroína da luta contra o paganismo, a primeira santa russa e padroeira das viúvas. São Domingos, crítico literário. São Domingos de Gusmão inventou um método muito especial para julgar se um livro era ou não herético. Ele o jogava em uma fogueira. Se pegasse fogo, isso servia como prova de que era um livro pecaminoso e não agradava a Deus. Caso permanecesse intacto, era um livro que trazia a verdade. Santo Ivo, o advogado honesto. Sanctus Ivo erat prito, advocatus et non latro, res miranda populo. Santo Ivo era bretão, advogado mas não ladrão, algo que surpreendeu as pessoas. Esta frase está escrita no túmulo de Santo Ivo de Quemartin, que, apesar de famoso pela honestidade, hoje é padroeiro de advogados em geral. São José, o anticomunista. No dia 19 de março de 1937, o Papa Pio XI proclamou São José patrono daqueles que combatem o comunismo ateu. Muito oportuno, porque naquele momento havia muitos guerreiros cristãos contra o comunismo, o anarquismo, o socialismo ou qualquer tipo de esquerdismo em países da Europa como Alemanha, Espanha, Portugal e Itália. Foi a maneira que o Papa encontrou para abençoá-los. E a bênção talvez tenha funcionado, porque poucos anos depois, esses combatentes do anticomunismo tomaram a França e quase todo o leste europeu. São José era o melhor dos exemplos para os operários. Humilde, nunca reclamou nem questionou a autoridade, apenas obedeceu, sempre calado. Com uma vida de fidelíssimo cumprimento do dever cotidiano, deixou um exemplo de vida a todos os que têm de ganhar o pão com o trabalho de suas mãos. Nas palavras do Papa Pio XI, em sua encíclica contra o comunismo ateu. Um exemplo tão perfeito que, em 1955, para se contrapor ao 1º de maio do anarcocomunismo ateu, o Papa Pio XIII proclamou esse o dia de São José Operário. São Guignol e o Falo. São Guignol é um dos chamados santos fálicos, aqueles com grandes falos a quem católicos e católicas recorrem contra problemas de impotência e infertilidade. Jacques-Antoine Delors, de 1805, descreve o culto de vários desses santos na França, como São Renato, São Greluchon, São Regnault, Santo Egídio e São Foutin. Esse último foi muito popular na Provença. Conta-se que sua capela costumava ficar cheia de ex-votos em cera, no formato de órgãos sexuais masculinos, flácidos e impotentes, e que se costumava derramar vinho sobre seu falo como um agrado ao santo. Santa Edviges e a limpeza. Santa Edviges da Silésia costumava beijar os assentos de todas as cadeiras e bancos que via pela frente. E além de gostar muito de lavar os pés das outras freiras, gostava também de beber a água usada na lavagem. Bom, pessoal, essas foram algumas histórias que eu retirei do livro dos Santos de Rogério de Campos. Algumas foram mais curtas, outras mais longas, mas acredito que vocês tenham ouvido alguma que não conheciam ainda. Espero que vocês estejam edificados. Até a próxima!